Você tá mudo aí. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí, Marcelo. Boa noite. Noite. A aula de hoje é uma aula que eu gosto bastante, tá, pessoal? A gente fala um pouco sobre quais os produtos para importar. A última aula realmente é aquela coisa mais técnica, aquele passo a passo ali, de que a gente precisa de documentação e tudo mais. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais maçante, né? E essa aqui é mais estratégica, digamos assim. Então, eu gosto muito dela. Então, a gente vai abordar sobre quais os produtos não é interessante a gente importar nesse primeiro momento, né? Porque apesar como a gente trabalha com importação formal, tem algumas regras ali que a gente vai abordar aqui, para vocês entenderem melhor, né? Não é o fato apesar da gente estar trabalhando com importação formal, a gente não pode sair importando tudo que a gente quer, né? Então, alguns produtos já de cara, que eu gosto de falar que isso é para não importar de jeito nenhum, são, claro, óbvio, mas não custa nada a gente falar, produto de cópia, réplica, pirataria, tá? Então, esse é um produto que realmente a gente exclui, até porque isso é crime, né? Então, se a gente está aqui trabalhando dentro de uma empresa escalável, a gente não vai trabalhar com esse tipo de produto, de maneira nenhuma. Outro produto que muitas das vezes o pessoal vem muito para a gente perguntar são os produtos de marca, né? Claro, uma coisa é a gente revender marcas aqui do Brasil, produtos que a gente adquire dentro do país, aí está tudo ok, mas se a gente for importar produtos de marca conhecida, também a gente precisa de autorização desta marca ali. Então, não basta a gente pegar uma marca chinesa, né, já que o foco da nossa importação o país é China, mas isso não é o suficiente, tá, para a gente sair importando produtos de marcas chinesas, por exemplo, Xiaomi, Huawei, por aí vai. Porque o que isso acontece, né? São marcas grandes, consolidadas, e eles querem realmente fazer parcerias, querem contratos. Não que seja proibido ou impossível, igual produtos de pirataria, mas ele requer um trabalho maior, uma negociação melhor para fazer contrato com eles. Então, como a gente está iniciando esse mundo de importação, a gente não vai sugerir vocês realmente de trazer uma quantidade muito grande, que a exigência dessas marcas ali, claro, que ele não vai permitir a gente trazer um container, muitas das vezes, que, né, para quem está iniciando pode ser bastante coisa, mas provavelmente eles não vão permitir essa quantidade ali, que pode ser pouco para eles ainda, tá? Então, o produto de marca, inicialmente, é outro jogo, é um jogo diferente, tá, pessoal? E lá na frente a gente vai ver que a gente não precisa ter marca consolidada para estar vendendo no Mercado Livre, porque é coisa que a gente já faz, então a gente não precisa de marcas consolidadas. Nesse primeiro momento, né, quem não está acostumado, realmente acha que se não tiver uma marca consolidada, não vende. Isso não é uma verdade, tanto que todos os nossos produtos aqui não têm nenhuma marca conhecida, são marcas criadas pela gente aqui, ok? E dentro da importação formal, né, o importador ele é equiparado ao fabricante. Então, existem algumas regras. Muito obrigado. Trouxe aqui, minha secretariazinha Mirim trouxe um cafezinho aqui para mim. Dá tchau para todo mundo aqui, ó. Obrigado. E nós importadores, nós somos equiparados ao fabricante, né? Então, não tem como a gente responsabilizar o fabricante chinês, porque a legislação brasileira não vai alcançar lá. Então, a gente que está trazendo de maneira formal esses produtos, nós somos os responsáveis. Qualquer coisa que acontecer com esses produtos aqui no país, nós somos responsabilizados civilmente e penalmente também, se for o caso. Então, por isso que os órgãos anuentes, eles criaram regulamentações para determinados produtos ali.
Então, esses produtos que possuem qualquer tipo de certificação são produtos que têm uma barreira de entrada maior, né, que é mais difícil você certificar algum produto desse, mas quanto mais difícil a barreira de entrada, teoricamente, menos concorrente, por aí vai. Mas nesse início, quando a gente ainda não tem um produto validado, a gente também não sugere entrar nestes produtos, porque você demora mais para trazer esse produto, você precisa de um investimento mais alto, né? E se a gente não tem um produto validado, eu acho que não faz muito sentido a gente investir numa certificação que muitas das vezes gira em torno ali de 20, 30 mil reais só para certificar esse produto e chegar aqui e não ter uma validação muito boa. Então, no início, a gente também não sugere. Então, alguns exemplos de certificação, né? Então, a gente vai ter Anvisa, a gente vai ter a Anatel, a gente tem Inmetro. Então, esses órgãos anuentes, eles regulamentam determinados produtos. Então, exemplificando aqui, eu acho que vocês vão conseguir ter uma clareza melhor, né? Anvisa, por exemplo, qualquer tipo de produto cosmético, né? Shampoo, creme, batom, qualquer tipo de produto que pegue na pele, né? E possa causar qualquer tipo de dano, né, nas pessoas, antes de entrar no nosso país, ele tem que passar por um laboratório para certificar se ele realmente, aquela composição não tem nenhum tipo de química que possa machucar alguém, e por aí vai. Outros produtos, por exemplo, comida também, que não é o nosso foco, né? Mas vale a pena também a gente trazer como exemplo. Comida é um outro tipo de produto que precisa de certificação, tá? Bebida alcoólica, acho que até bebida em si, né? Qualquer tipo de bebida ali vai precisar também, né? Porque o órgão anuente também vai verificar se a composição está tudo certo. Brinquedo é outro ponto também que a gente dá sempre um exemplo. Então, qualquer tipo de produto voltado ao público infantil, ele precisa de metro, né? Para ver se a faixa etária está correta, né? Se aquelas peças ali não tem peças grandes o suficiente ali para aquela idade, se as tintas são tóxicas e por aí vai. Então, quando a gente fala de órgão anuense, é sempre voltado à segurança do usuário, né? Claro que são vários produtos que têm certificação. Eu, particularmente, eu estou há 10 anos e eu só tenho 1 ou 2 produtos certificados. Então, quando eu estou exemplificando aqui, parece que vai diminuindo o funil, pensando, caramba, não vou trazer mais nada, muito pelo contrário, tá? Então, volto a dizer, eu coloco como exemplo aqui, a gente só tem 2 produtos com certificação, que são os microfones sem fios, que a gente precisa de Anatel. Por que a gente precisa de Anatel para esse produto aqui? Como ele é um produto sem fio, ele tem vários tipos de frequências ali também. Então, para a gente não estar interferindo na frequência de rádios, de policiais, por exemplo, a gente precisa fazer o teste desse produto e verificar se está dentro das normas ali também. Então, sempre que tiver um produto que infrinja essas regulamentações, nós vamos ser responsáveis por esse produto, como eu falei lá no início, né, que seja civilmente ou até criminalmente, se for o caso. Tá? Então, o problema não é certificar esse produto. Tá? Isso aqui a gente consegue fazer, consegue instruir todo mundo. O problema realmente é o investimento inicial, né? Que, digamos que a gente vai botar 30 mil reais para fazer uma certificação, às vezes com 50 mil reais a gente já consegue fazer uma importação de pequeno porte e já está rodando e conseguindo vender esse material aqui no Brasil, né? Então, a gente não sugere por conta disso. Agora, quem já está na área, quem já tem um produto que sabe que vende bem, está tudo validado, e quiser seguir, também não tem problema nenhum. Né? Mas o nosso intuito aqui realmente é para estar abrindo a mente de todo mundo, para vocês verem que não precisa de nicho específico. Então, isso abre muito também a mente do pessoal aqui. Tá? Partindo para outros produtos aqui também, que a gente, muitas das vezes, não gosta de
trabalhar no início, por conta da importação ela demorar muito tempo, e a gente, às vezes, errar o time, a gente sempre comprar um produto pensando numa data específica, né? Então eu vou comprar uma árvore de Natal, porque em dezembro vai vender muito. Esse realmente é um pensamento correto, não está errado, porém, quem ainda não teve a expertise de time de importação, a importação às vezes demora 90 dias ou mais aqui. Então, se a gente errar esse time ou acontecer qualquer imprevisto ali que os 90 passa a ser 120 dias, pode ser que esse produto chegue atrasado aqui no Brasil e você perca esse time daquela sazonalidade ali. Tá? Então, imagine chegar ali, você está ali tudo redondinho, esperando que chegue em outubro ou novembro um monte de árvore de Natal, chega já no finalzinho de dezembro. Ele não vai deixar de vender, só que você vai ficar com esse capital parado até ano que vem. Capital parado, a gente sabe que é prejuízo, ele é armazenado dentro de um galpão ou um galpão logístico e você paga o aluguel, ele começa a te gerar custos, né? E pode também, depois de um ano, deteriorar, enfim, tiver qualquer tipo de imprevisto ali, pode também estar acontecendo de deteriorar o produto. Outros produtos sazonais que a gente vê ali, que o pessoal pede muito, essas mochilas infantis para início do ano letivo ali, ele tem um pico de venda muito alto, né? Mas depois que passa aquela sazonalidade, ele tende a cair. Continua vendendo, sim, não para de vender, né? Alguns produtos, mas ele não tem uma linha linear ali, né? Então, o gráfico dele sobe muito, então ele oscila demais. E a parte legal, volto a bater na tecla, que tem produtos que você vai vender muito durante um ano inteiro. Então, evitar, né? Eu vou comprar alguma coisa, uma lembrancinha para o Dia dos Namorados, para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães. Então, não precisa desse pico de venda para a gente estar conseguindo fazer essas vendas, tá, pessoal? Outro produto que a gente também não sugere é produto de moda, produto de modinha. Esse aqui, então, eu sou até um pouquinho mais cauteloso, ao invés de falar que eu não sugiro, eu até falo para não importar também, porque o produto de modinha, ele, muitas das vezes, ele vai dar aquela explosão ali de vendas. O perigo maior dele é a precificação, que ele é precificado de maneira muito errada. Então, quando a gente compra qualquer outro tipo de produto ali, a gente precifica ele de acordo com quanto chega aqui no Brasil e você põe a sua margem ali de lucro. Então, ele fica bem saudável ali. O produto de modinha, por conta da demanda muito alta e por escassez de oferta, às vezes chega um produto ali por R$2, R$3, as pessoas vendem por R$50. Então, essa precificação dela é muito inflada. Então, um produto que eu sempre dou de exemplo, aqueles spinnerzinhos, aqueles poppetzinhos, eu lembro que na época chegava aqui a R$5, as pessoas vendiam a R$50. Né? E a gente, se não entender esse movimento, que a precificação dela é inflada por conta da escassez que tem no mercado e pela demanda muito alta, a gente fica assim, caramba, eu estou perdendo oportunidade. Né? Fica naquela mente assim, caramba, se eu trouxer aquilo ali, eu vou ficar rico rápido. Fato se você realmente conseguir chegar no time. Agora, se chegar um pouquinho atrasado, aquele produto ali, às vezes, vira até peso de papel. Então, às vezes chega aqui por R$2, R$3 e você não consegue nem vender ele depois. Então, esse é um produto que realmente eu ouso até dizer para não trazer, tá, pessoal? Porque tem muito tubarão nesse jogo ali, né? E tem muita gente que, às vezes, aposta, isso é quase que uma aposta também, tá? O pessoal, às vezes, aposta nesse produto ali, né? E tem uns que não estouram. E quando não estoura, a gente não fica sabendo. Né? E aí o cara fica quietinho na dele, não fala nada, mas quando vê aquele produto que dá aquele estouro, aquele boom gigantesco, aí fica realmente naquela vontade, assim, caramba, eu queria ter surfado aquela onda. Então, eu gosto muito de analogia, eu digo que existem produtos que é igual a poupança,
que elas são bem conservadoras, né? Você ganha menos, mas o teu risco é muito baixo, e tem produtos de modinha, por exemplo, não é nem bolsa de valores, é quase que um Bitcoin, né? Então, ele dá um pulo lá em cima, se você comprar no momento certo e vender na hora certa, você ganha dinheiro. Mas se você errar o time também, você pode perder tudo também. Então, é um risco muito grande. E isso é de mercado, é risco e retorno, né? Quanto você está disposto a tomar de risco, geralmente é ter o retorno. Tá? Inclusive, teve até um cliente nosso de assessoria, que ele estava na modinha aquelas arminhas de gel, e como era brinquedo, ele quis fazer tudo certinho. Ele não fez esse processo com a gente, ele só contou o case para a gente, tá? Então, a gente está trazendo como um case. Às vezes a gente sempre fala de case de sucesso, mas a gente também aprende com os erros dos outros, né? Infelizmente, mas é o que acontece. Ele quis trazer tudo certinho, bonitinho, esse produto. Então, ele certificou. Então, a certificação demorou, porque tem teu prazo ali, demora mesmo. Chegou esse material, hoje ele não consegue nem vender preço de custo. Então, o perigo do produto de modinha é esse. Porque quando vem aquela enxurrada de produto da China, aí vem todo mundo querendo copiar, chega uma quantidade muito grande, e como eu falei lá atrás, a precificação dela estava errada, a precificação dela foi inflada. E aí, daqui a pouco, ela precifica mesmo de maneira corretamente, e aí a gente toma essa surpresa aqui, tá, pessoal? Então, esse realmente é um outro produto que eu digo que não trazem, não precisam trazer, porque não é muito legal, tá? Como eu falei, eu quase errei uma vez dessa, na época do spinning, eu não fui nessa leva, mas eu fui na leva do Poppet, mas aí eu não trouxe de navio, eu trouxe de avião, então chegou muito rápido, apesar... Acho que foi com a dona Tânia, né, que eu falei que tem a modalidade aéreo também, aí depende, né, muito o que vale a pena, e naquela época, por conta da precificação, valia a pena trazer esse Poppet de avião. Então, o frete era muito mais caro do que o próprio produto, mas o que vale é quanto ele chega aqui, né? Eu consegui trazer, eu corri um pouquinho de risco, porque ele era um brinquedo e precisava de certificação, consegui ali surfar um pouquinho, não fiquei rico milionário, mas consegui vender alguma coisinha lá, mas eu tenho um pouquinho até hoje, já deve ter uns 5 anos já isso, então eu tenho guardado algumas pecinhas ali de lembrança ainda. No final de tudo, não fiquei no prejuízo. Mas a gente fala nosso case aqui justamente, né? Como eu falo, a gente aprende com o erro dos outros, e o meu erro está aqui, estou passando para vocês não errarem isso aí também. E tirando um pouco de todos esses produtos, né, do que a gente não importar de maneira nenhuma, como eu falei, produtos de réplica, falsificação, ou, nesse primeiro momento, evitar de trazer, né, por conta de estratégia, eu entendi que tem um leque de produtos gigantesco, apesar de parece que eu afunilei demais, eu consigo enxergar o contrário disso, né? Eu acho que, ao invés de enxergar ele como ter funilado demais, eu acho que eu abri mais ainda minhas opções, né? Então, dando um exemplo da Sinara aqui, que ela é da área de cosmético, né? Então, eu estou aqui incentivando ela a procurar outros produtos qualquer para estar vendendo, porque o marketplace, o bacana é justamente isso, a venda dentro do Mercado Livre, ao contrário de uma loja física, você pode realmente fazer uma mistura enorme de produtos lá dentro que faz sentido, porque a pessoa ela não entra na tua conta para procurar o que ela quer, ela procura o que ela quer no Mercado Livre e vão aparecendo vários vendedores vendendo a mesma coisa. Então, claro que se eu entrar numa loja de informática e tiver um shampoo, um copo e um relógio ali, não vai fazer muito sentido, né? Mas isso a gente está falando de loja física. Agora, dentro do marketplace,
né? Não é essa jornada do comprador. Ele não entra, dificilmente vai entrar na nossa conta e ficar vendo o que a gente tem para ofertar ali. Muito pelo contrário, né? Todo mundo, quando vai procurar alguma coisa, você entra no Google, ou você entra no Mercado Livre, você escreve o que você quer, né? Um copo Stanley, por exemplo, ou tipo Stanley. Então, vão aparecer milhares de copos Stanley e de milhares de vendedores diferentes. E você clica e você compra o que te interessa ali, dentro do preço que você quer e por aí vai. Então, quando eu entendi essa dinâmica, eu percebi que dava para vender de qualquer produto lá dentro. E aí, o que eu comecei a enxergar? O SKU, literalmente, como um produto, um número, mais nada, né? Lá atrás, eu também ficava pensando assim, eu vou trazer um produto que todo mundo compra, ok? Então, eu também já errei trazendo aqueles fonezinhos Bluetooth, tudinho, que aquilo tem uma venda muito expressiva, né? Mas eu sempre falo que o nosso objetivo não é simplesmente vender, e sim lucrar, né? Então, claro, não existe lucro sem venda, mas existe venda sem lucro. Então, entendendo essa dinâmica, hoje eu sempre faço um equilíbrio entre a quantidade que aquele produto vende dentro da plataforma e de quanto de margem ele me entrega. Então, faço esse equilíbrio aqui. Então, um dos primeiros pontos que eu gosto de analisar um produto interessante para a gente importar, primeiramente, eliminar tudo aquilo que eu acabei de falar, para não importar ou evitar ele, e depois a gente realmente analisa a demanda dela. Aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, que é algo assim, bem simples, pessoal, que as informações, eu sempre falo que no Mercado Livre te entrega tanta informação, porém, a gente, como comprador, a gente tem um olhar, mas a gente, como vendedor, tem outros olhares ali. Então, a gente só enxerga o que interessa a gente naquele momento, né? Mas as informações estão todas ali dentro da plataforma. Pessoal, até aqui tudo tranquilo, alguma dúvida? Hoje o Fernando não está aqui, mas eu dei uma incorporada nele, né? Eu saí falando igual um doido aqui, e não dei uma respirada e nem a chance de vocês fazerem uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Está tudo tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certo. Então, bora lá. Opa! Vamos lá, dona Tânia. O seguinte, você falou sobre que não é interessante a gente trazer produtos que tenham que passar por certificação de Anvisa ou Inmetro e tal. Mas, por exemplo, alguns produtos, para mim, são claros que precisa, realmente. Você exemplificou aqui produtos de beleza e tal, que precisa de Anvisa, brinquedos pelo Inmetro, mas, assim, e se pode acontecer de eu trazer algum e não saber que precisa dessa certificação, na hora de fazer a importação, isso já é sinalizado para a gente? Como é que isso funciona? Ótima pergunta e muito pertinente. O que determina se aquele produto ele precisa de certificação ou não é o NCM. Não sei se todo mundo conhece o NCM do produto. Maravilha. Quem não conhecer, por favor, pode sinalizar aqui que eu aprofundo um pouquinho mais. Mas todo mundo já conhece o NCM, a gente segue. Aquele número que tem tipo um número de registro, não é isso? O NCM, ele tem a classificação também, como se fosse uma classificação fiscal também, tá? E ele é um código universal, tá? Então, o mundo inteiro usa aquele código para você classificar aquele determinado produto. Então, o NCM ele acaba tendo, basicamente, duas funções aqui. Lembra na nossa última aula que eu falei sobre os impostos? Como é que a gente calcula os impostos? Quais são as alíquotas? Né? Então, os impostos federais, ele é classificado de acordo com o NCM do produto. Tá? E essa parte de anuência também é através do NCM do produto e da sua descrição. Então, ninguém vai ter uma surpresa quando estiver chegando esse material aqui e vai ser pego, por exemplo, caramba,
o meu produto precisa de certificação. Antes da gente seguir com a importação, a gente sempre faz aquele cálculo de custo, né? E dentro do cálculo de custo, a gente vai precisar do NCM, e o nosso time ele vai sinalizar, olha, esse produto aqui precisa de algum tipo de certificação. Tá? Então, ninguém é pego de surpresa. Claro que, se a gente puder já filtrar alguma coisa e evitar de mandar, até porque, na hora de fazer a procura de produto, garimpo de produto, para quem ainda não tem essa prática, igual que eu já tenho, porque parece que é o contrário, né? Fica meio difícil. E gasta-se, às vezes, muita energia, né? É muito cansativo no início, porque é bem oposto, né? Do que está todo mundo acostumado. Então, por exemplo, eu vim da área de equipamento de som. Então, no início, eu só focava em equipamento de som. Aí parecia ser mais fácil de procurar. E depois que eu abri a mente, no início era mais complicadinho, depois você vai pegando a prática ali. Então, se a gente já puder ir filtrando alguma coisa, melhor, para não, né, para você já eliminar isso e também não precisar mandar lá para a pessoa. Então, qual que é o conceito das certificações? No modo geral, é tudo voltado para a segurança do usuário, né? Então, já, como eu exemplifiquei algumas coisas ali, se a gente pensar, claro, né, não dá, nem eu sei todas as certificações, tá? Mas, no modo geral, se a gente pensar qualquer coisa que possa causar risco ali para o usuário, é muito provável que ele tenha uma certificação. Mas, na dúvida, eu sempre faço assim, pessoal, tá com dúvida, coloca o produto e deixa o nosso time checar, porque às vezes a gente pode perder a oportunidade, tá? Então, igual aqui, produto hospitalar, pode ter certeza que todos eles têm. Cosmético, todos eles têm. Brinquedo, todos eles têm. Então, a gente já eliminou uma categoria muito grande. Está na dúvida, eletrodoméstico, vai ter. Né? Se for voltado para o profissional, já não tem. Então, há um forno doméstico, tem que ter em metro. Um forno industrial não precisa ter em metro. E aí, na medida que eu vou explicando, acho que vai clareando um pouquinho mais. Eles entendem que o doméstico são pessoas mais leigas, né? Então, a legislação vai proteger mais. E o industrial já é pessoas mais profissionais. Então, já começa a gente clarear um pouquinho, mas, pessoal, de novo, né? Na dúvida, coloquem um produto, tá? Não eliminem essa oportunidade aí. Mas voltando um pouquinho, que eu já até desviei um pouco o foco aqui, voltando um pouquinho, ninguém é pego de surpresa, tá? Então, assim, todo mundo acaba sabendo antes de iniciar a importação. Inclusive, tem alguns produtos que é até legal aqui também enfatizar, que a gente chama de LI. Salvo engano, o brinquedo é LI. A bateria, essas baterias de carro, tudinho, isso eu tenho certeza que é LI. O que é LI? É licença de importação. Então, esse produto ele só sai da China com essa certificação já no nosso radar. Se a gente colocar essa certificação depois, um dia depois que embarcou o produto, a gente já pode ser multado. Tá? Então, fiquem tranquilos em relação a ser pego de surpresa, tá, pessoal? Então, a gente analisa tudo antes de vocês darem ok para importação, tá? Joia, obrigada. Perfeita. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, não? Então tá. Então, bora lá. Aí, deixa eu apresentar aqui vocês o tal do Mercado Livre, que todo mundo conhece, né? Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer com o Avante Pro, mas vou fazer depois, porque não necessariamente precisa, ele ajuda um pouquinho, mas não necessariamente. A tela está sendo compartilhada com vocês? Uhum. Bom, a busca basicamente claro, por onde eu começo, né, Luz? Assim, quem começa do zero é aleatório mesmo, então, igual aqui. Isso aqui são cookies, né, que a gente fala. O cookie, na verdade,
ele é como se fosse o histórico das suas buscas aqui, né? Então, aproveitando esse embalo aqui, por exemplo, isso aqui é uma bateria, né? Pilhas e baterias a gente sabe que precisa de metro, então é algo que eu já vou eliminar ele. Móveis, madeira, a gente também está com aí no caso não é nem certificação, é lá na China que está meio chatinho de exportar, então a gente já vai eliminando. Opa, por um acaso aqui, coincidência, né? Parece uma mesa de som, e a gente clica nessa mesa de som aqui, e a gente já começa a analisar. Aqui é uma informação que talvez a gente, como olhos de comprador, a gente não leve tanto em consideração, né? Mas isso aqui é algo que é uma informação sem ferramenta nenhuma, que a gente começa a olhar como vendedor. Isso aqui diz quantas mesas, quantos itens, né, desse produto que foi vendido neste anúncio aqui. Um tempo atrás, o Mercado Livre ele entregava um número bem exato, tá, pessoal? Agora eles já não estão entregando um número exato. Então, só simplificando aqui, ele vem, salvo engano, de 1 a 5, aí ele vai contando certinho, aí depois 5, mais 25, mais 50, mais 100, mais 500, mais 1.000, mais 5.000 e por aí em diante. Então, por exemplo, esse número aqui, ele pode estar em 999, tá? Aí, quando bate 1.000 certinho, ele passa a ser mais 1.000 aqui. Então, aqui começa já um indício de que, opa, é um produto que tem uma demanda legal, né? Eu acredito que ele tem uma venda boa. Porém, tá, não basta a gente analisar esse único dado aqui. A gente tem que analisar por quanto tempo tem este anúncio aqui. E aí, nesse caso, a gente precisa um pouco da ferramenta, sim. Dá para puxar a vida o tempo de vida que tem esse anúncio no código-fonte, mas é meio chatinho. Mas com uma ferramenta que é o Avante Pro, que eu uso, eu indico para o pessoal, ele abre uma telinha ali, ele mostra quando foi criado esse anúncio. O que acontece? Volto a dizer assim, imagina aquele produto de modinha, né? O Poppet, por exemplo, vai ter anúncio com mais de 10.000 vendas. Só que, assim, às vezes é um anúncio de 5 anos. Se a gente analisar esse único dado isoladamente, a gente pode ser enganado. Então, não basta ele ter vendido 10.000 vendas 5 anos atrás. Eu preciso entender se ele está vendendo hoje, né? Então, a gente pega ali o tempo de vida do anúncio, que aqui eu vou mostrar para vocês pelo Avante Pro, que aí dá mais precisão ao nosso entendimento aqui, tá? Deixa eu alterar aqui para vocês. Só um momentinho. Compartilhar a tela aqui com vocês. Está aparecendo? Está aparecendo sim. Então, vamos supor... Deixa eu pegar aquele mesmo exemplo ali, que eu tive que trazer ele para cá. Aqui, ó. Vocês podem perceber que aqui está sem o Avante Pro, né? Tem essa ferramentinha, ela vai aparecer dessa maneira aqui. Com a ferramentinha, ela dá tudo muito mais mastigadinho para a gente aqui, ó. Tá vendo? Olha que bacana. Ele abre esse campo aqui com informações que, para o vendedor, são bem interessantes. Estão conseguindo ver? Tá legal?
E aí eu começo a entender realmente a análise desse produto aqui. Ele vai dizer quando foi criado esse anúncio. Olha, ele tem 61 dias de vida, então é um anúncio muito jovem, muito novo. Ele já tem mais de 500 vendas aqui. Então, ele pode estar 999 ou 500 aqui. Então, a gente não vai ter esse número exato. Mas aqui é algo bem interessante aqui, ó. Ele vende, em cima desses dados aqui, são 245 itens por mês e uma média de 8 por dia. Olha como é que ele dá uma precisão legal, né? Então, agora a gente já entendeu que não é um produto que foi vendido 10 anos atrás, 5 anos atrás, ele só tem 61 dias de vida, né? E eu, Luiz, eu entendo que um produto que ele faz uma venda por dia já é um produto bem interessante para a gente estar trabalhando aqui. Imagine a gente pegar o valor desse produto aqui, ó. Eu falo que eu gosto de fazer esse cálculo aqui para trazer um pouquinho de consciência aqui da galera, né, sobre o quão grande é o Mercado Livre fazendo 30 vendinhas por mês. Então, imagine aqui, 698 vezes 30, a gente está falando de quase 21 mil reais. Agora, imagine se a gente tem 10 produtos parecidos com esse. A gente está falando em quase 200 mil de faturamento. Muitas das vezes a gente fala assim, poxa, Luiz, mas tu vai vender um por dia só, um por dia com 10 produtinhos, a gente fatura 200 mil por mês. Olha que interessante isso, né? Então, eu gosto de fazer esse cálculo, porque às vezes a pessoa não dá muito valor a esse um produtinho por dia aqui, tá, pessoal? Então, eu acho que um produto por dia, eu já entendo que é um produto que ele tem uma demanda legal já, tá? Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Claro que a gente não vai analisar um único anúncio, né? Porque pode ser que esse vendedor ele também não soube performar muito bem, tá? Ou o outro está com outra estratégia, pode ser que ele esteja com esse produto encalhado, ele quer vender tudo de uma vez só também para terminar o estoque dele, enfim. Então, isso são interpretações que a gente tem, e para a gente entender melhor, a gente precisa pelo menos de 3, 4, 5 anúncios de produtos similares. A partir do momento que a gente fez uma amostra, digamos assim, de 3, 4, 5 produtos, de anúncios de produtos similares, e você achar vários ali, a grande maioria com pelo menos uma venda por dia, eu já entendo que é um produto que ele tem uma demanda legal, tá? O Brasil consome muito bem esse produto. E claro que, enfatizando aqui, a gente faz aquela eliminação primeiro. Então, por exemplo, essa mesa de som, eu acredito que ela não é de modismo, ela não é sazonal, ela talvez não tenha certificação, e por aí vai. Então, você vai eliminando tudo isso, faz, opa, é esse produto aqui. Esse produto aqui eu acho bem interessante para importar ele. E qual que é a próxima métrica que eu gosto de ver? Como eu falei lá no iniciozinho aqui, quando a gente entrou nesse assunto de produto aqui, não basta vender muito, a gente tem que entender se ele tem lucro também, né? E aí, como é que eu faço para saber se esse produto vai me dar margem de lucro interessante? É procurar esse produto no site chinês, né? Hoje eu não vou abordar muito profundamente, senão vai ficar realmente muita informação, e a gente pega esse produto aqui e entra no site 1688, onde a gente procura, eu procuro muito esses produtos lá, né? Inclusive, é bem interessante essa história, como eu achei esse site. Para alguns já contei essa história, né? A minha vida inteira, desde que eu comecei a comprar na internet, ou importação da China, eu procurava os fornecedores pelo Alibaba. Ele está pedindo aqui um login. E no Alibaba, como eu tinha comentado com vocês, a minha vida inteira eu comprava lá. Eu acho que eu conheci esse site de uns 3, 4 anos para cá. Eu pagava muito mais caro ali no Alibaba,
porque é um site que eles têm certeza que são estrangeiros, né? Então, às vezes, o pessoal não tem acesso à China, então eles botam os preços lá no alto mesmo, e mesmo assim foi lucrativo durante muito tempo. Ou melhor, ainda assim é lucrativo, mas a gente está sempre em busca de aumentar, otimizar mais ainda o nosso lucro. E eu estava comprando um controle de videogame, né, com uma fornecedora, e eu fui repetir pedidos. Agora, eu confesso que eu não lembro como esse site apareceu na minha frente. Eu sei que eu peguei esse produto dela e coloquei aqui no site, e ele estava ali bem mais barato, né? Eu fui questionar essa vendedora aqui. Eu falei, poxa, fulaninha, eu queria repetir esse pedido desse produto. Só que eu encontrei mais barato e eu questionei, você realmente é fabricante ou você é uma intermediária, uma atravessadora, enfim. Ela, não, nós somos fabricantes mesmo, tudinho, não sei o que lá. E eu falei, não, então tem alguma coisa errada, porque eu achei esse teu produto, eu acho que era 20% mais barato. Ela assim, manda o link para mim. Aí eu peguei, copiei e mandei esse link para ela. Aí ela veio com emojizinho rindo, né, que essas conversas eu faço tudo no WeChat ali, que é um aplicativo de conversa chinês ali, que o WhatsApp ele é bloqueado na China. Então, no WeChat, eu conversando, ela botou um montão de emojizinho rindo. Ela falou, não, essa conta também é nossa. Só que você está num site que é de B2B interno chinês, e lá as vendas são todas para o mercado interno. E lá a gente realmente vende mais barato para os chineses. E aí eu falei, olha a minha cara aqui, eu sou chinês, então eu quero o mesmo preço de lá. Acabou que ela fez esse preço para mim, tá? Então, assim, no modo geral, a gente melhorou um pouco mais o nosso lucro, mas, de qualquer maneira, era bem lucrativo no Alibaba. A única coisa que é um pouquinho mais chatinho, digamos assim, para mexer, igual aqui agora, eu não sei nem se eu vou conseguir logar de primeira, porque precisa de um login, não estava precisando, agora está um pouquinho mais chatinho, e ele é todo em chinês, tá? Então, não adianta você escrever em inglês, pode até ser que ele apareça alguma coisa, porque já tem vendedores que identificaram que tem uma parcela de estrangeiro que está procurando aqui dentro, mas se você escrever em inglês, possivelmente vão vir aqueles espertinhos também vendendo mais caro. Então, a dica é procurar esse produto por foto, tá? Na próxima aula a gente vai entrar mais profundo como é que se mexe nesse site aqui, porque senão vai ficar muita informação aqui. Mas quem quiser já brincar um pouquinho, tá, pessoal? O site é esse aqui, já fiquem à vontade. Então, a gente procura por foto. A partir do momento que chega a pesquisa daquele produto ali, a gente pega o preço desse produto lá na China, a gente vai fazer um cálculo ali rapidamente, não é o cálculo de custo correto, tá, pessoal? Mas é um cálculo realmente que vai direcionar para ver se esse produto tem algum tipo de viabilidade ou não, antes da gente enviar para aquele cálculo de custo, eu tinha passado para a dona Tânia. Deixa eu voltar aqui. Tá. Porque esse cálculo de custo, ele é bem complexo, eu não faço, eu não sei fazer, quem faz é o Plínio, tá? Eu não tenho competência para isso, ele que vai fazer tudo. Então, assim, tem o rateio do frete, tem os impostos, tem o ICM, então é um cálculo muito mais complexo para fazer. Então, para a gente agilizar, a gente realmente faz aquele cálculo de padaria que eu sempre falo, né? A gente olha quanto está esse produto em yuan, que é a moeda chinesa, e a gente multiplica ele por 2,5. E aí é como se já estivesse transformando ele em real e com todos os impostos aqui do Brasil. A partir do momento que eu consigo ver um pouco de viabilidade neste cálculo, eu vou pegar esse produto, daí sim mandar para o Plínio, que aí ele vai pegar os dados, certo, do produto. Lembra que eu falei que a gente precisa de packing list, que é a cubagem, o peso do produto, NCM do produto, e aí ele vai fazer cotação de frete marítimo, frete rodoviário, e todos os custos, todos os impostos, e chegar ao valor, o custo unitário final desse produto. Neste momento, sim, a gente vai ver a viabilidade do produto para importar ou não, tá, pessoal? Então,
Até esse momento de pesquisar no 1688, ele é só um filtro, tá, para ver se ele é viável ou não trazer esse produto. Mas se ele der alguma coisinha de margem, que a gente sempre fala, multiplicou por 2,5. A gente depois também vai entregar uma planilhazinha de precificação para vocês. Se ele der uma margem positiva, nem que seja 2%, 3%, já vale a pena realmente estar levando esse cálculo de custo, que aí dá precisão para nossas tomadas de decisão, tá? Então, esses são os dois critérios que eu utilizo para realmente estar garimpando o produto ali, que seria a demanda, que é a quantidade que vende desse produto, e a viabilidade, que a gente fala sobre quanto vai me dar lucro. Eu juntando essas duas métricas, eu falo que é o match do produto bacana para a gente estar importando, né? Então, não adianta nada você vender muito e lucrar quase nada, que às vezes é o que acontece na revenda. Por exemplo, a Sinara está passando por esse desafio aí. Então, pode ser que o produto venda muito, mas se não tiver margem, não adianta nada. E ao contrário, também é a mesma coisa. Não adianta você vender um produto de R$100, ou melhor, você comprar um produto por R$100 e conseguir vender ele a 1.000, só que você vende uma peça por mês, uma peça a cada 2 meses. Também não adianta nada. Então, é sempre chegar nesse equilíbrio entre vender uma pecinha todo dia e entregar uma margem de contribuição lá que a gente acha saudável de 30% ali. 30%, 25%. E aí, um ponto que eu gostaria de tocar é a diferença entre markup e margem de contribuição. Porque quando a gente fala margem de contribuição de 20%, parece que é muita pouca coisa, né? É porque a gente está acostumado a pensar em markup. Então, markup seria o quê? Eu compro um produto por 100 e vendo a 120, eu marquei 20%. Mas, nesse caso, não é markup, é margem de contribuição, tá, pessoal? O que seria a margem de contribuição? A margem de contribuição é como se fosse o lucro bruto, tá? Então, a gente pega ali o valor da venda, subtrai todos os custos variáveis. O que são custos variáveis? São aqueles custos que ele só existe quando você faz uma venda. Se você não faz a venda, aquele custo não existe. Então, por exemplo, frete. Se você não vende aquele produto, você não paga frete. O imposto ele só existe depois se você fizer uma venda. A comissão do Mercado Livre, idem, né? E o que seria o próprio custo do produto? Apesar de a gente já ter pago ele ainda assim é um custo variável, tá, pessoal? E o que seria o custo fixo? São aqueles custos que, independente se eu vender ou não, ele vai continuar. Então, por exemplo, quem já tem um galpão logístico, uma loja física, é o aluguel. Então, vendendo ou não, você vai pagar aluguel. Não vendeu R$1 esse mês, vai pagar aluguel. Não vendi nada, vai pagar o funcionário. Não vendi nada, vai pagar a conta de luz. Então, a margem de contribuição é você pegar o valor da sua venda e subtrair tudo que é custo variável. E o que sobrar, essa porcentagem que sobra é em cima do custo de venda. Então, quando a gente fala em 20%, por exemplo, 30%, só para fazer um cálculo muito rápido, se eu vender um produto por R$300, vamos supor que entre imposto, comissão, frete, tudinho, é R$100, o custo do produto mais R$100 e o meu lucro bruto é R$100 também. Então, R$100 em cima de 300 é 33%. Então, isso é margem de contribuição. Então, isso é um valor muito alto. Tá? 33% de margem de contribuição é como se eu tivesse investido R$100 e eu recuperado os R$100. Se a gente pegar uma outra meta que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre investimento, aí sim a gente pode falar em 100%. Porque eu coloquei R$100, depois que eu paguei todo o meu custo, a parte bruta ali, eu retornou R$100 para mim. Aí a gente fala em 100%. Então, quando a gente fala, muitas das vezes, você vai ter uma margem de contribuição de 20%, 30%, as pessoas falam assim, caramba, mas é só isso? Eu vou botar R$100 e só vou voltar R$30? Não, porque esse é markup, tá, pessoal?
Ficou clara essa parte de markup e margem de contribuição? Tudo tranquilo? Eu acho que a Sinara ficou um pouquinho na dúvida aí. Pode perguntar, Sinara, fica à vontade. Não, porque ainda há pouco tu me perguntou no meu produto qual é a margem de contribuição, eu não soube responder. Eu fiquei pensando, porque eu não faço esse cálculo, eu não fiz esse cálculo, né? Eu coloquei uma quantidade ali e vendo quanto iria sobrar. Eu não calculei muito o custo, porque eu ainda não tenho, como eu já tenho um salão, o produto fica lá, então meus custos eles já estão no salão, né? O que eu bato a cabeça, porque o Raul abriu uma conta, só um pouquinho, abriu uma conta com lucro presumido, e a minha preocupação é na hora de pagar o imposto, quando eu gerar esse produto, quando eu vender esse produto, né? Eu estava mais preocupada com isso, mas a margem de contribuição eu acho que eu vou ter que aprender a fazer. Então vamos lá, então. Vamos aproveitar aqui o embalo, que está fresquinho. Eu vou pegar até, no início da aula, eu falei que do Rafael, ele já fez. E vou dividir aqui. Deixa eu ver se eu... Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui, de repente, mostrando na planilha, pode ser que você consiga enxergar melhor. Está aparecendo aqui para vocês? Então, vamos lá. Vamos pegar esse a título de exemplo só, né, pessoal? Então, a gente pegou aqui esse produto. Então, a gente já tinha feito o cálculo de custo, tá, pessoal? Então, o Plínio já entregou para a gente esse produto chegando aqui no Brasil, com todos os impostos. Aqui já é para tomar decisão mesmo, tá? Não é aquele momento lá do 1688 só para a gente ver se ele tem anuência. Aqui já é o momento de tomar decisão. Então, ele já verificou se tem anuência, quanto vai chegar aqui no Brasil, com todos os custos de frete, imposto e tudo mais. E a gente chegou que esse produto aqui, ele vai chegar a R$ 291,35. Esse é o preço de custo dele, tá? E a gente analisando esse produto, a gente consegue vender ele por R$ 578 aqui. Quais são os custos variáveis que eu tenho para vender esse produto aqui, né? A gente tem a comissão do Mercado Livre, que é 16%, a gente tem o frete dele, que é R$ 28,35, e o imposto, que aqui a gente colocou 5%, que é o momento da empresa dessa pessoa aqui, tá? Então, a gente tem alguns outros custos ali, mas são tão irrelevantes que a gente acaba não colocando, por exemplo, o custo da embalagem, né? O envelope de segurança, que é centavos, então acho que não vai impactar tanto assim para o nosso custo aqui. Então, se a gente pegar esse valor aqui de 578, subtrair o valor do imposto, o valor do frete, da comissão do Mercado Livre, mais o custo do próprio produto, ele vai me sobrar R$ 137,39, ou 23% de margem de contribuição. Ou seja, esses R$ 137,00, ele é 23% em cima do valor de venda. Você conseguiu, melhorou agora ou também não? Não, entendi. Entendeu? Eu fiz sem ter essa tabela, mas aí eu entendi, eu estava fazendo certo, pelo menos. Mas eu coloquei essa tabela lá no grupo, eu coloco, depois você procura lá, tá? Porque essa aqui está bem mais simplificada. Então, resumidamente, quando a gente fala em margem de contribuição, é o lucro bruto. É o lucro depois que a gente tira todos os custos dos custos variáveis. Entendeu? E por isso que a gente não fala, porque a gente fala em 20 e poucos por cento, quando a gente fala em markup, eu vou marcar 25%. Então, é o produto que você comprou a R$ 100 e você adicionou 25%. E aí seria
R$ 125, que seria a venda do teu produto. Só que o erro está ali. Você não lucra R$ 25, porque esses 25, porque você tem que tirar os R$ 100 do produto. Então, sobrou R$ 25 ali. Mas desses R$ 25, você tem que tirar frete, comissão, imposto e por aí vai. Né? Agora, aqui ele te dá uma clareza muito maior. Né? Ele aqui é já livre de todos os custos variáveis. Isso aqui é o que eu falo que é o lucro bruto realmente. E como é que a gente chega no lucro líquido? Aí o lucro líquido é você pegar o custo da tua operação toda, custo fixo, e subtrair. Aí, nesse caso, é mais complexo, porque cada um tem a tua realidade, né? Eu, por exemplo, eu comecei sem funcionário nenhum a partir de Mercado Livre dentro da minha casa. Então, teoricamente, eu estava usando a estrutura da minha casa, a internet da minha casa, então, praticamente zero de custo fixo. Tá? Agora, tem gente que tem ali, já tem funcionário e tudo mais, isso vai impactar nesse cálculo para o lucro líquido também. Mas aqui pode ter certeza que é positivo. Tá? Então, por isso que quando a gente fala em 23%, eu gosto de deixar bem claro essa questão aqui, para não confundir, senão a gente promete que a gente lucra tanto na internet, vendendo no Mercado Livre, assim, caramba, onde que o Luiz vai lucrar tendo uma margem de 23%, mas é uma margem de contribuição e não um markup aqui. Agora, a questão talvez que você esteja confundindo, Sinara, vai estar em cima do imposto aqui, porque aqui a gente está falando do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele vai ser de acordo com o teu faturamento, né, que ele vai de 4% até 14% ou 15%, se eu não me engano, dependendo da tua faixa de faturamento. O lucro real, lucro presumido, ele é um pouco mais complexo, tá, de você fazer esse cálculo, que aí tem que ver o ICMS, crédito e por aí vai. Ele é um pouquinho mais complexo mesmo, tá? Aí tem que ver se o produto tem IPI e por aí vai. Então, talvez, não sei se a tua dúvida foi um pouco em cima disso aí, mas o importante é você entender essa questão da margem de contribuição, diferente do markup, tá? Pessoal, ficou claro essa questão do markup e mais de contribuição? Vamos lá, dona Tânia. Luiz, você falou que colocou essa tabela no grupo, eu não achei aqui, eu não sei se eu ainda não era do grupo quando você compartilhou isso. Você pode compartilhar novamente depois? Com certeza. Pode deixar que depois que acabar a aula, eu coloco lá novamente, não tem problema não. Tá bom. Obrigada, desculpa que te falar agora, senão posso acabar esquecendo. Obrigada. Perfeito. Mas também, se por um acaso eu esquecer também, você pode me cobrar lá no grupo, tá bom? E me cobra no grupo, não cobra no particular, porque aí às vezes eu acabo jogando no particular. Quando eu jogo no grupo, fica para todo mundo ali, tá, pessoal? Tá, depois que você mostrou essa tabela aí, para mim, clareou mais. Tava meio confuso, assim. Mas é interessante a gente olhar, né? Mas ver bastante, até simular alguma coisa, se for o caso. Perfeitamente. A gente sabe que tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, então a gente tenta sempre estar mostrando aqui para ficar bem claro que isso é bem importante, essa informação, tá, pessoal? Então, margem de contribuição e markup, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, pessoal, aí a gente meio que fecha esse ciclo aqui. Se eu entender que o produto ele vende lá um por dia e me entrega uma margem de contribuição de 20%, 30%, esse é o produto. Simples assim. No início parece que é bem contraditório, difícil de achar, mas é treinamento, tá, pessoal? De novo, eu acho que eu dei esse exemplo outro dia, eu falei, imagine o pessoal que está acostumado, eu falei com o Fabico e o Marcelo ali, a gente está acostumado a dirigir carro manual, né? Então o cérebro já está condicionado a dirigir um carro manual e entra no automático ali, né? No automático eu digo os movimentos do nosso corpo ali, né? E a gente passa a dirigir um carro automático, agora assim, com a marcha automática, até a gente se adaptar, a gente acaba tendo aquele vício que a gente fala, né, que você procura uma embreagem que nem tem mais. Então, talvez nesse primeiro momento, a gente esteja acostumado a procurar produtos de uma maneira, então a gente faz o que? Vamos procurar por nicho, ou vamos procurar o que eu gosto, eu vou procurar em volta da minha convivência aqui, né? Eu vou olhar para o meu escritório e vou ver esses produtos que estão em volta aqui. É bem interessante, são produtos que vão vender bastante, que você vai estar vendo ali no dia a dia, porém, muitas das vezes ele não entrega margem.
Então, você gasta muita energia em procurar produto que vende muito, mas não te entrega margem. Os produtos de curva A, os produtos são muito óbvios, ele tende a vender muito, mas, ao mesmo tempo, ele tende a ter uma concorrência muito alta. Então, igual que eu falo assim, produto de celular, qualquer tipo de produto, acessório de celular, assim, ele vai vender muito. Só que é só tubarão, né? Só gente grande ali. Como é que a gente concorre com esses caras ali, né? Então, a gente tira essa parte, porque ele deu uma métrica positiva, que é a venda, muita venda, mas ele te entrega muita pouca margem. E outro detalhe legal é que dentro do Mercado Livre, quando a gente fala, mesmo que seja produto de curva C, D, que não é aquele de alto giro, ainda assim é um consumo muito grande dentro da plataforma, né? Eu acho que os nossos produtos, a grande maioria, não é tudo de curva A. E mesmo assim, a gente não dá conta do estoque, só para vocês terem uma noção. A gente vira e mexe em ruptura de estoque. Então, por isso que não adianta eu colocar um produto que gire muito rápido e cadê meu capital, meu fluxo de caixa para fazer outra importação chegar antes que acabe esse aqui. Então, não faz sentido eu vender muito rápido se eu estou sem capital para já comprar outra mercadoria, porque demora ali 60, 90 dias para chegar aqui. Então, não faz sentido vender rápido, capitalizar novamente, mas com pouca margem de lucro. Então, é melhor você vender lá um pouquinho mais devagar, você ter esse time ali para chegar a outra importação. Então, é por isso que a gente faz esse equilíbrio dessas duas coisas aqui. Agora, por isso que eu falei que o tubarão, né, ele lucra pouquinho, mas ele tem muito capital, ele não deixa essa ruptura de estoque, aí ele bota pressão mesmo, ele bota ali para lucrar um pouquinho menos, aí ele quer girar, porque ele tem capital para bancar ali as operações dele. E não tem jeito, né? O fluxo de caixa do importador é bem doloroso, tá? Então, quanto mais a gente vende, mais a gente quer comprar, mais a gente quer crescer e mais fluxo de caixa eu falo que o fluxo de caixa do importador passa até um buraco negro, né? Vai dando, ele vai acabando com tudo, né? Diga lá, Marcelo. Você teria uma relação de fluxo de caixa barra volume de vendas? Tem que você manter um volume de venda de X, quanto você precisa de fluxo de caixa? Lógico que isso vai variar, isso é totalmente variável, né? Mas, em média, né? O que você, nessa sua experiência, como que geralmente você trabalhou? Olha, o ideal era você ter pelo menos uns 3, 4 meses de faturamento. Tá? Porque, assim, o estoque lá, ele, dependendo do fornecedor, ele demora uns 90 dias para chegar. Então, você está colocando teu dinheiro na frente. O fluxo do importador é 30% você dá de entrada para iniciar uma produção, então você já empatou uma parte do teu dinheiro ali, né? Quando a tua produção está pronta, mais 70% ele libera a tua carga para embarcar e depois mais 30 dias para chegar aqui no Brasil. Aí, quando chega aqui no Brasil, você paga um numerário, que são os impostos e tudo mais. Então, esse ciclo aqui dá quase 90 dias. Tá? Beleza. Mas muito boa pergunta aí. Pessoal, e aí, alguma dúvida em relação a isso? Tudo tranquilo? Tá? E na próxima aula, pessoal, a gente vai realmente estar mostrando ali como funciona um 688, tá? Porque, como eu te falei, ele é tudo em chinês ali, então ele acaba sendo um pouquinho chatinho para estar procurando, por aí vai. Então, eu acho que cabe uma aula específica só para isso. Essa aula realmente era para vocês abrirem a mente, no sentido de não ficar nichado em um único produto ou uma única categoria de produto. A gente tem essa chance de explorar produtos que a gente nunca imaginou vender, né? Então, isso que é legal. E você está procurando na plataforma, você não precisa nem sair de casa, não precisa ficar andando na rua, sentadinho na cadeira e está procurando ali. Outra coisa, pessoal, que eu ia sugerir para vocês, quando forem fazer essa procura de produtos, como o nosso foco principal é Mercado Livre, vamos focar em procurar dentro do Mercado Livre.
apesar de ele vender para o Brasil inteiro, cada marketplace ele vai ter a sua particularidade. Então, pode ser que esse produto ele venda muito bem em um marketplace, ele não venda em outro. Tá? Então, procurando, já que a gente vai vender no Mercado Livre, faça essa busca dentro do próprio Mercado Livre. Porque se a gente pegar outro marketplace, por exemplo, a Shopee está mudando muito, mas ainda assim o forte dele são produtos de ticket baixo, produto de... a gente até brinca que é tranqueira, né? Aqueles produtos bem baratinho mesmo. Então, lá vai vender muito e talvez no Mercado Livre já não venda tanto assim. Então, sempre foca não, procure somente dentro do Mercado Livre, tá? Porque se a gente vai ver a demanda numa plataforma e depois tentar vender outra, pode ser que não dê certo por conta disso, tá? Apesar de eu ter falado para vocês que vende-se de tudo, mas a procura, a fonte tem que ser no próprio lugar que a gente vende, tá, pessoal? E aí, pessoal, alguma dúvida em relação a este tema aqui? Vamos lá, dona Tânia. Você falou do 688, eu já tinha bisbilhotado lá ele, porque o Erivan tinha comentado lá um tempo atrás, e, pô, é uma loucura, né? E aí, a dúvida é a seguinte, por exemplo, a gente, uma vez já adiantado nisso tudo aqui, a gente achou um produto que a gente acha que é bacana, multiplicando lá o 2,5, né, para você falou, a gente passa aqui para o Plínio, né, para vocês, para ver a possibilidade, né, ser viável e tal, e a importação é feita através desse site, ou seja, com aquele fornecedor que a gente mandou o link para vocês. Que bacana. Ótima pergunta, exatamente. A gente vai comprar exatamente naquele link que vocês enviarem para a gente, tá? Então, o nosso time lá na China vai comprar esses produtos, vai receber no nosso galpão lá na China. Então, bacana é isso. Então, ela vai receber e vai, assim, ela não vai abrir, olhar um por um, mas só o fato de ter alguém recebendo esse material já dá uma segurança maior para a gente, né? E lá eles vão preparar tudo, vão etiquetar, porque tem várias informações que são mandatórias. Então, por exemplo, a identificação do importador e tudo mais, ela vai preparar tudo para exportar, tá? E isso tudo é feito pelo teu CNPJ mesmo, tá? A partir do momento que a senhora deu ok, deu viabilidade, vamos seguir, aí como é que seria o fluxo aqui, mais rapidamente? Manda o dinheiro lá para a China, a menina começa a comprar esse material, recebe no nosso galpão, entra em contato com o Plínio e fala, Plínio, está pronta essa carga, está tudo organizado, e aí ele cota frete marítimo, coleta esse material lá, entra no barco e vem até o Brasil. Chegou aqui no Brasil, presença de carga, paga os impostos, e daqui a pouco, liberada a carga, vai direto para o endereço que vocês indicarem para a gente. Então, seria mais ou menos esse fluxo aqui. Tá? Ok. Beleza? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos lá. Diga lá, Fabiana. Tá fechado o microfone. Eu queria falar com você depois no final, que eu estou com uma dúvida lá na minha importação. Eu sei disso. Você quer falar aqui com o pessoal ou é alguma coisa muito... Não, eu estou com dificuldade de fechar. Eu acho que é bacana que a gente divide essas informações, não sei que seja realmente muito particular. Não é particular, não. Eu estou com dificuldade de fechar os produtos da importação, porque, assim, uma vez eu mandei uma quantidade e alguns SKUs, outros, aí voltou com um valor diferente agora do que está. Assim, alguns itens que estavam valendo a pena, agora já não está mais. Aí ele me explicou que a cubagem, tem todo um processo. Eu estava querendo escolher mais produtos para poder fechar aquilo ali. Agora, eu posso fechar um container com outra pessoa e esse valor também variar? Como é que eu queria alguém para me ajudar em relação a isso, porque eu estou querendo fechar logo, e aí o negócio vai e volta, vai e volta. Eu até falei para ele que eu ia escolher mais coisas agora esse final de semana. Uhum. E aí, se caso a gente fechar, pode fechar com uma outra pessoa para esse valor diminuir? Como é que você aconselha? Muito boa a sua pergunta. Vamos lá. Primeiro ponto,
Um dos custos que mais impactam no produto para chegar aqui no Brasil, por incrível que pareça, não é nem por quanto você compra lá na China, é o tamanho da sua carga. Tá? Só para vocês, uma proporção aqui. Quando o produto chega a R$10 aqui no Brasil, muitas das vezes esse produto ele custa lá R$4 na China e R$6 entre frete, imposto e tudo mais. Tá? Então, a proporção mais ou menos é 40-60. Então, 60% é só serviço e imposto, só para vocês terem uma noção. Só que ele não é proporcional ao valor que você paga lá na China. Ele é proporcional à cubagem desse produto aqui. Então, imagine o seguinte, que aconteceu aqui com a gente. Teve um outro mentorado nosso que ele botou muito produto pequeno. Eu não lembro se o valor agregado era muito alto, bastante. Era, assim, 95% do produto dele era tudo pequenininho e tinha um produto grande. O que aconteceu? Esse produto grande, ele puxou o frete e os valores aduaneiros tudo para ele, porque isso é feito em planilha. Não dá para a gente modificar isso. Então, nesse caso, ele chegou assim, caramba, esse produto custou X na China e agora chegou vezes não sei quanto, vezes 4, 5 aqui. E aí, nesse primeiro momento, realmente parece que é muito contraditório, porque a gente pensa o quê? Poxa, se custa 4 na China, vai chegar 6 aqui. Isso dentro de um cenário onde um produto, o container inteiro fechado é só daquele produto ali. Agora, quando você tem um mix muito grande de produto, a gente joga na planilha, aí vai calcular o frete em cima dele proporcional ao tamanho e peso. E aí o valor aduaneiro, que é o frete seguro, ele é levado em conta ao cálculo do imposto também. Tá? Então, exemplo, se o teu produto é $10 e ele custa $1, tá? Ficticiamente ali de frete daquele produto, o imposto ele é calculado em cima de $11 e não de 10. Então, imagine se você pega um produto que é muito grande, que era para ser $1, jogou mais $10 em cima dele de frete. Aí o imposto vai ser calculado em cima de $20. Então, não dá para a gente falar para você o que faz melhor, o que faz pior ali. A gente realmente tem que fazer o rateio ali. E o que a gente está sempre sugerindo? Aquele produto que ficou inviável nesse primeiro momento, se você realmente acha que ele tem um potencial muito grande, a nossa sugestão é, Plínio, pega esse produto, faz um container fechado dele. A partir do momento que um container fechado desse produto deu viabilidade, você segue ele com essa quantidade pequena, mesmo não ganhando nada agora. Porque você está na fase de validar esse produto. A partir do momento que você validou, agora você sabe que esse produto, um container, você consegue reduzir muito o custo dele. Agora, mesmo fechando um container inteiro, ele não deu viabilidade, você abandona esse produto. Você conseguiu entender a estratégia aqui? Então, assim, o rateio do produto. Então, toda vez que a gente fizer uma composição ali, ele sempre vai dar um valor diferente. Se eu tenho 10 produtos aqui com 10 unidades cada, ele vai dar um valor. Se eu tirar um desse produto e botar mais 5 produtos, ele vai dar outro valor em cada um deles. A composição dele vai mexer em tudo. Então, não dá para a gente pegar só um produto e fazer, mas como é que eu faço para melhorar o custo desse produto? Dentro daquele cálculo de custo, com um monte de produtos ali misturado, é difícil. Agora, qual que é o melhor cenário? Um container inteiro só para título da gente saber se esse produto ele é viável trazer um container. Talvez ele não seja naquela composição ali. Conseguiu Consegui, mas assim, a outra pergunta. Se tiver uma pessoa querendo importar junto, também não vale a pena? Ou... Vale a pena, por quê? O que acontece? Um dos custos que encarece muito a importação de carga solta é o custo de armazenagem. Só para você ter uma noção, o mínimo de armazenagem de carga solta, às vezes, gira em torno de 2, 3, 4 mil reais. Um container inteiro é 2.500 reais. Luz, mas por que isso? Um container inteiro, você tira o container e joga em qualquer lugar. Pode estar pegando sol e chuva que está dentro do container.
Você pega uma maquininha, tira e joga ali. Agora, quando é carga consolidada, você tem que abrir o container, tirar a carga de todo mundo e armazenar ele num local seguro, que não pegue chuva nem sol. Então, por isso que ele encarece ali. Então, qual é o custo que vai melhorar? Esse custo aqui, somente. Tá? Só que qual que é o ponto negativo? Será que a gente vai conseguir alguém com o mesmo time que você, com uma carga que encaixe com a tua ali? Essa é a nossa dificuldade. Porque quando a gente faz em carga solta, quem faz aquilo ali é o armador. Então, o armador ele tem milhares e milhares de clientes, vai recebendo, ele vai encaixando ali o que der. Quando a gente faz esse encaixe dentro do nosso grupo, a gente tem que ter esse time bem certinho da pessoa, tá fechando o pedido junto com você, da tua carga encaixar com a dela. Não precisa ser exato. Às vezes pode sobrar 5 metros cúbicos, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí a pergunta é, será que vale a pena você esperar essa pessoa para melhorar o seu lucro, ou você prefere ganhar menos e ganhar tempo? Porque tempo é dinheiro. Concorda comigo? Aí que está a pergunta. Aí cada um vai entender onde faz sentido para você. Eu prefiro ganhar muito lucro, mas eu vou ficar parado aqui esperando alguém para ganhar um lucro muito melhor, ou prefiro lucrar um pouquinho menos, mas eu vou estar girando com a minha operação. É sobre isso. Uhum. E eu escolher também um pouco mais de produto, de repente faça a diferença. No modo geral, não é sobre mais quantidade de produto, e sim não sobre quantidade de modelos de produto, 10 SKU, 20 SKU, 50 SKU. Mas o ideal é profundidade de produtos. Então, às vezes, fica muito melhor você ter um produto com 1.000 itens, com 1.000 unidades, do que você ter vários SKUs com um pouquinho de cada. Claro que nesse primeira importação, não vou sugerir você ter 3 produtos com 1.000 peças cada. Né? Então, a gente abre um pouquinho mais. E tenha em mente que essa primeira importação é mais didático do que lucrar o máximo possível, porque não tem como lucrar muito, porque você não está fechando um container. Mas você vai lucrar. Esse que é o principal de tudo. Você vai conseguir ter lucro, só que não vai extrair o lucro máximo de um container fechado. E está tudo certo. Porque eu acho que eu só fechei meu primeiro container 4 anos depois. O Fernando já fechou no segundo pedido dele. Então, olha a diferença, porque eu não sabia, eu fui batendo cabeça até aprender. 4 anos depois, eu fechei o meu primeiro container. Então, eu trabalhei durante 4 anos ganhando dinheiro, e depois que eu consegui fechar meu primeiro container. O Fernando já, no segundo pedido dele, já estava com o container fechado. Então, não, minha opinião, né, é aquilo que eu comentei, será que você quer extrair o máximo possível de lucro, o lucro do lucro do lucro, mas ficar parado esperando esse momento chegar? Ou será que você já quer a tua operação rodando, ganhando um pouquinho menos, que ambos eles vão dar viabilidade, pode ter certeza disso, eu sou testemunha disso, e a tua operação está rodando. Então, a minha opinião seria o devagar e sempre, do que muita coisa meio que parado. Tá? Diga lá, Marcelo. Então, você aconselha sempre que for fazer a cotação, cotar do produto vindo no volume que a gente quer comprar, de D0, e também um container dele inteiro, uma coisa assim, para você já saber se vale a pena. E para eles lá está tudo bem ou não? Não precisa ser sempre. Ou melhor, não precisa ser todos os produtos. Se naquela composição você já viu que deixou uma margem de lucro legal, não tem por que seguir com um container inteiro. Agora, se você vê que um produto que você vê muito potencial e por um acaso naquela composição de carga solta ele ficou com um custo muito ruim, mas você vê que tem um potencial muito bom nele, aí vale a pena a gente entender até quanto esse produto vai chegar barato para você. Entendeu? Só para vocês terem uma noção, a gente está falando de um container fechado, de um único só produto. Olha como é que as proporções não fecham. Estou falando de um produto, de um container fechado. Ele teve um reajuste lá na China de 13,5%. Mas quando chegou o custo final unitário aqui no Brasil, ele impactou em 3% somente. Ele não é proporcional. E olha que eu estou falando de um único produto. Porque você diluir esses custos dele, ele tem um custo fixo relativamente alto.
Então, não necessariamente, eu sempre falo, pessoal, não necessariamente você comprar mais barato na China, ele vai chegar mais barato aqui. Então, a minha sugestão é, procure aumentar a tua carga o máximo possível. Então, quanto maior a sua carga, mais barato o custo unitário ele vai ficar. Tá? Então, às vezes a gente quer, por falta de conhecimento, de prática, a gente quer negociar bem com o fornecedor chinês, quer comprar barato lá. Esse é um jogo que eu falo quando você já está com o container fechado, porque você, em termos de redução de custo operacional, você já não consegue mais reduzir em praticamente nada, a não ser o benefício fiscal, é outro jogo. Aí você parte para negociar com o teu fornecedor, porque você tem poder de negociação com ele. Estou fechando um container, 2 containers. Mas nesse início, que a gente ainda não tem essa munição toda, não vai impactar muito no teu custo final unitário. Como eu falei, teve um aumento de 3,5% lá, impactou em 3%. O que são 3% na tua operação aqui? Praticamente nada. Tá? Então, não foquem muito em querer comprar o mais barato lá da China. Claro, se a gente puder achar rapidamente mais barato, é o melhor cenário. Às vezes a gente gasta muita energia querendo centavos mais barato lá na China. Então, a gente acaba gastando muita energia e não saindo do lugar. E aqui no Brasil não vai impactar tanto. Às vezes vai impactar uma porcentagem baixíssima, tá, pessoal? Diga lá, Fabiana. Então, você falou um container fechado. Eu escolhi 10 SKUs. Aí, desses 10, tem um que eu acho que tem um potencial. Aí, se eu pego esse um e fecho um container com ele, e aí os outros 9 conseguem entrar também dentro desse container, ou é só para eu tentar viabilizar, para fechar o container inteiro e tentar colocar os 9 junto com esse container fechado? Não tem como. Não, porque eu queria entender o que é um container fechado. É quantidade de quanto? É 1.000 peças? O que é um container fechado? Aí depende do tamanho do produto que você está trazendo, porque um container, ele tem 68 metros cúbicos. Ah, tá. Por exemplo, se eu escolher um produto que vem 1.000 e ele quase fechou o container, eu tenho mais 9 SKUs de pouca quantidade, aí eu consigo colocar lá. Aí eu consigo fechar um container só meu, é isso? E aí fica mais barato? Vamos lá, vamos por etapa. Primeiro ponto, eu sempre falo, quanto maior a sua carga, mais barato vai ficar o custo unitário final. Qual foi a estratégia que eu trouxe aqui para você? Se tem um produto que, neste momento, o cálculo de custo ele não fechou, é muito provável que por conta da composição. Sim. Então, quando você pede para o Plínio fazer o custo daquele produto que você viu que tem um potencial muito grande, que ele não está fechando, de um container fechado, não é para você pedir esse container fechado, é só para você entender até quanto cai o custo no caso de um container fechado. Porque nesse momento mesmo não fechando, qual que é a tua intenção aqui? Eu quero trazer esse produto para entender ele, para eu ver na mão, para ver se ele é legal, para ver se ele vai ter vendas boas. Sim. E no próximo pedido, aí sim, opa, se eu pedir 100 peças, de repente eu vou pedir 1.000 peças agora. Sei lá, pedir que 50 peças não fechou o custo, no próximo peço 500 peças, porque você sabe até qual o menor custo que você consegue desse produto. Então, qual que é o menor custo que você consegue de qualquer tipo de produto importado? É um container fechado. Mais do que isso, aí volta a dizer, aí é brigar preço com fornecedor, benefício fiscal, que no final não vai viabilizar ou inviabilizar o teu negócio. Tá? É para melhorar o seu lucro. Se um container fechado ele não fechou a conta, segue que não tem mais o que fazer. É nesse sentido que é uma estratégia de você enxergar o próximo passo. Agora, mesmo fechando o container, esse produto aqui não deu custo, abandona ele e segue outro. Que já aconteceu. Aconteceu com a gente, foi com cadeira de praia. Cadeira de praia só cabia 3.500 unidades num container. É um produto com valor agregado muito baixo. O pessoal vende a R$70 no Mercado Livre. E o frete estava $10.000. Não fechou esse custo. Não fechou. Então, abandona ele. É difícil de ter produto que não fecha, tá? É muito difícil. Com um container fechado, eu sempre falo, se o teu concorrente compra da China, tu pode ter certeza que se ele vende, você vai vender também. Entendeu?
É sobre isso. Então, a questão de fechar um container inteiro é você ter noção de quanto esse produto pode baratear. Porque se já teve casos do produto ficar 1/3 mais barato, 1/4 mais barato de um container fechado por um cálculo de custo de carga solta, tá? Porque impacta muito os custos em cima de uma carga pequena, tá bom? Diga lá, Marcelo. Eu acho que eu entendi a pergunta da Fabiana aí, e aí eu fiquei com a mesma dúvida, exemplo. Vou fazer um pedido aí, e eu consegui, o que eu estou pedindo é 10 SKUs, e ele completou 80% do tamanho do volume do container. Beleza. E se eu fizer essa compra, eu vou ter aquele custo que você falou, da carga separada e tudo mais, de não simplesmente pagar o custo. Se for 80% do container, não. Carga solta só até 40% do container. Mais do que isso, você não consegue fechar. Entendi. Entendeu? Tá, entendi. Então, eu entendi a tua lógica. Mas a lógica, o conceito é você entender. Quanto maior a tua carga, mais barato vai ficar. Independente se você misturar um monte de SKU lá dentro. Se você encher o container, ele vai ficar mais barato, pode ter certeza disso. Independente se ou 10 produtos lá dentro. Ok, sei. Então, na verdade, é o container, não o container de um produto, né? O melhor cenário seria um container de um produto. Esse seria o melhor cenário. Mas, se você encher um container de vários produtos, ele vai dar um custo excelente também. Assim como a carga solta vai dar um custo excelente também. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é que uma carga solta não vai dar um custo excelente. Ele vai dar um custo excelente. Volto a dizer, eu fiquei 4 anos trabalhando com carga solta, gente. Entendeu? Então, assim, ele vai melhorar o custo. Não é que ele inviabiliza. Pode ser um produto ou outro que talvez ele inviabilize. Tá? Mas não fique nesse lance de eu tenho que fechar um container. Se você tiver capital, melhor ainda. Mas se não tiver ou não quer arriscar também, tá? Não estou aqui para julgar a capital de ninguém, pelo amor de Deus, mas se você não quer arriscar o capital no início, pode ter certeza que você vai encontrar um monte de oportunidade que ele vai fechar uma carga de 10 metros cúbicos. Um container cabe 68 metros cúbicos. 10 metros cúbicos você consegue trazer com viabilidade, tá, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês tenham isso em mente. Eu não preciso fechar um container para ter para ter viabilidade. Fechar um container vai ter o melhor custo, tá bom? Claro. Beleza. Fabiana, consegui zerar aqui a tua dúvida? Ficou mais alguma coisa? Não. Eu vou procurar mais alguma coisa que eu estou querendo, assim, vou pesquisar. Aí, caso ainda tenha alguma, eu te chamo para você me dar uma orientação para me ajudar também, porque eu quero fechar, entendeu? Tem quantos SKUs nesse teu custo? Voltou, tem até que ver, acho que agora está com 7 ou 8. Está com 7? Ou está com 7. Olha, a minha dica é 7, é um número bem interessante já. O que você pode fazer, aí você vê o quanto de valor você está disposto a investir. Se estiver muito longe do valor que você está disposto a investir, só pede para ele aumentar a quantidade. Aumentando a quantidade, já vai diminuir, provavelmente, o custo unitário dele também. Porque se ficar mexendo muito na composição, aí você vai criar uma expectativa de preço de um produto, pô, isso aqui ficou maravilhoso. Aí, quando você mexer, pronto, ele vai mudar. Eu adoro exemplo, né? Igual eu estava vendo o José Roberto Marques, né? A Sinara vai saber, ele também é corretor de imóveis, né? E aí, quando você traz muita opção para aquela pessoa, então você abre lá, tem uma casa, aí o cara vem com um monte de casas ali. Aí o cara fala assim, pô, esse bairro é muito legal, essa sala é maravilhosa, só que é outra casa. Aí vem a terceira casa, esse quarto aqui é maravilhoso, aí a quarta casa, pô, esse quintal é maravilhoso. Então você quer pegar o melhor de cada casa, só que essa casa não existe. Entendeu? É por isso que se a gente começar a criar expectativa daquele produto ali, quando você mexe, o preço dele vai mexer também. Então, 7 produtos, eu acredito que já é um número bem interessante, tá? E você coloca um pouquinho mais de profundidade de estoque ali,
E a gente vai analisar junto contigo antes de você fechar isso. Tá? Porque senão... Os dois que eu estava, que eram bem baratos, assim, que eu falei, poxa, isso aqui eu acho que eu vou vender muito, é bem barato. Aí vieram nessa segunda leva com preço exorbitante. Aí eu falei, meu Deus, logo sobre os dois isso, que eu estava levando fé. é sobre isso que eu estou falando. A cada mexida, ele vai alterar o preço deles. Aí você cria uma expectativa e depois você acaba frustrando por conta disso. Exatamente, foi isso que Entendeu? aconteceu. Então, é sobre isso que eu estou falando. Então, aumente a profundidade de estoque desses itens que você já tem, a gente vai analisar junto para ver se realmente são itens interessantes e segue o jogo. Porque se a gente criar muita expectativa, querer o cenário perfeito, ele não vai existir. Ele não existe, o cenário perfeito. Ele vai ter um cenário mais favorável, perfeito, ele não tem. Uhum. Ok? Ok. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Hoje eu dei uma de Fernando também, né? O papo, eu gosto dessa aula de hoje, ela é bem dinâmica, né? Não é aquela coisa maçante de documentação, é bem legal. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, papo gostoso que eu tive. Vamos tirar aquela fotinha, como sempre, né? Que aí já é da cultura do Fernando. Opa, deixa eu só um momentinho aqui. Prontinho, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí e uma ótima noite aí para todos vocês. Obrigado, Luiz. Boa noite. Obrigada, boa noite.